ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então, o livro de Provérbios, ele é um marco na vida de todo crente. Gosto muito, já estudei várias vezes, já o li várias vezes. E eu gostaria hoje de trazer sobre o poder das palavras. E a Bíblia diz em Provérbios 18, capítulo 21, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então esse é o texto base para nós podermos meditar hoje, segundo a versão da NVI, que é a versão internacional. Eu vou utilizar uma outra Bíblia com uma versão diferente hoje, e essa versão é do Eugene Peterson, que é da linguagem A Mensagem. No capítulo 18, versículo 21, o texto diz: as palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Então essa é a tradução do livro da Bíblia de Eugene Peterson sob tema A Mensagem. Então nós vamos utilizar as duas versões da New Version, que é a NVI, e da Eugene Peterson, para a gente poder ter um entendimento talvez melhor. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio para nos falar, para nos orientar acerca daquilo que é a verdade. Que possamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Ensina-nos as tuas palavras, para que possamos viver de maneira sábia, inteligente, e que possamos, ó Deus, viver piamente para a tua glória. Muito obrigado pela tua igreja nesse lugar, muito obrigado por nossas vidas, por todos que aqui estão, pelo frio, Senhor meu Deus, que está. Muito obrigado porque o teu Espírito aquece o nosso espírito, a nossa alma, e somos gratos a ti pelo dom da vida, por mais esse dia de vida, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu havia dito, a Bíblia nos afirma que Deus é o Deus das palavras. Na verdade, Jesus disse: as palavras que vos digo são espírito e vida. Então, Jesus utilizava as palavras. Dizem que nós somos o povo da palavra. Também Deus foi por intermédio da palavra que Deus falou aos grandes profetas. Na verdade, Deus gosta de palavras. Deus em Isaías, Yashahu, que é em hebraico Isaías, diz: vem e arrazoemos. Arrazoar na palavra hebraica significa vamos discutir, vamos debater, vamos conversar. Deus é o Deus de palavras. O exemplo do chamado de Paulo, quando estava Saulo no caminho de Damasco, Deus chegou até ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus chamou a Saulo e Deus quis conversar com Paulo, com Saulo, que depois se tornou Paulo. Segundo o texto lido de Provérbios, as palavras, elas podem gerar vida, como podem gerar morte. Depende de como nós decidamos usá-las. Assim diz o texto do Eugene Peterson. Então, o livro de Provérbios é um livro que nos dá sabedoria e nos faz entender como devemos andar de maneira correta, coerente e agradável. Nos ensina, entre outros assuntos, a importância de nós sermos comedidos naquilo que falamos. A importância de termos a capacidade de dominar a nossa língua. Porque segundo Tiago 3,
quem domina a sua língua, domina também todo o seu corpo. Então, as palavras são importantes no contexto, principalmente no povo que é da palavra, que são os cristãos, que somos nós. Vivemos num tempo de polarização, num tempo em que as palavras precisam ser muitas vezes suplantadas em nossos diálogos diários. Convivemos com palavras às vezes muito pesadas, como homossexualismo, xenofobia, vivemos como feminicídio, vivemos com palavras puxadas, como tortura, racismo e outras mais. Palavras pesadas. Somos seres, na verdade, influenciáveis. O meio, a mídia, ela influencia um ser humano. A nossa convivência dentro da igreja influencia também outros dentro da igreja. Então, dependendo de como eu utilizo as palavras e como eu me relaciono, eu vou influenciar, tanto para o bem quanto para o mal. E o meu objetivo enquanto pastor da igreja, estamos em crescimento e estamos sendo treinados por Deus e aperfeiçoados por Deus, até que Deus nos mande pessoas para cuidar. O objetivo é que nós venhamos a ser treinados primeiro, para que possamos treinar a outros. A mensagem, ela não é uma mensagem exortativa, mas é uma mensagem apenas de nos fazer lembrar pontos bíblicos que são necessários serem observados. Hoje a cultura tem nos influenciado, estamos sendo influenciados pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, e também, veja, muitas pessoas estão vivendo subjúdice àquilo que lhes falam, sem nenhuma possibilidade de análise sobre aquilo que está sendo falado, ou talvez de pesquisa se é verdade ou não. As pessoas andam no meio social, simplesmente caminhando direcionadas por aquilo que são estimuladas. Em Provérbios 3, versículo 30, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, e você vai ter que acompanhar, mas caso não acompanhe, teremos projetado. Em Provérbios capítulo 3, versículo 30 ao 32, a Bíblia diz assim: não ande por aí procurando briga. Está na linguagem da mensagem de Eugene Peterson. Principalmente quando não há motivo. Ou seja, a Bíblia está dizendo, nunca brigue. Ainda mais quando tiver motivo, também não. É isso que está dizendo a Bíblia. Não tente ser como os que partem para a violência em tudo, para que ser briguento. E por que não? Você se pergunta, porque o Eterno não suporta gente perversa, mas o justo conquista o respeito e a amizade do Senhor. Então você observa que as palavras violentas, ela tem um poder de destruição, com poder de morte, palavras de julgamentos precipitados, condenação, exclusão, palavras de marginalização e desvalorização do ser. Elas fazem o separativismo e torna o corpo de Cristo um corpo desmembrado ou talvez mutilados, porque justamente elas geram morte. Críticas que destroem. O Eterno detesta pessoas violentas, mas aqueles que andam de forma justa, segundo o texto diz, conquista a atenção de Deus. Precisamos entender que Deus detesta. Detestar na Bíblia significa Deus rejeita, Deus repele. Não é do agrado de Deus. Precisamos também entender que Deus não é um ser passional. O que é um ser passional? Deus não é um ser melindrado. Você faz alguma coisa, ele vai ficar melindrado e vai agir contra você. Não. Deus não é passional, Deus não procura meios para destruir, mas nós destruímos.
aquilo que está ao nosso redor. Então, se somos a imagem de Deus, logo temos que entender que se Deus é a verdade, eu não posso viver na mentira. Se Deus é certo, eu não posso viver no erro. Se Deus é justo, eu não posso ser injusto. Se Deus é amor, eu não posso ter ódio. Se Deus é verdade, mentira não posso viver. E se Deus é carinho, eu não posso viver em agressão. E se Deus fala manso, por que eu vou falar de maneira abrupta e arrogante? Então, se somos a imagem de Deus, logo temos que transmitir a mesma imagem que é Deus. Amém? Porque somos a imagem de Deus. Ir contra o caráter de Deus, apenas nós nos ferimos. Deus nunca vai ser ferido em nada. Deus é soberano, mas nós nos ferimos a nós mesmos pelas palavras que proferimos. Nós, quando nos machucamos, quando ferimos a moralidade de Deus, a ética de Deus e a ética da palavra, porque a palavra nos ensina, desfiguramos-nos quando vivemos de forma incorreta daquilo que nos é ensinado pela palavra de Deus. Somos desfigurados, sentimos e perdemos essa imagem e semelhança, a imagem da paz e da alegria no Senhor. Então, em Provérbios capítulo 10, eu gostaria que você acompanhasse com a sua Bíblia, Provérbios capítulo 10, versículo 11, a Bíblia diz: quem fala com justiça é como fonte que dá vida, mas a boca do perverso é um poço de violência. No versículo 12, a Bíblia diz: o ódio causa divisões, mas o amor cobre as falhas. Então observe que o ódio é um estado de espírito. Ele não é algo que é de Deus, é um estado humano. Porque o que é de Deus é amor, e o que é amor cobre multidão de pecados. O que é amor aceita, o que é amor traz, o que é amor inclui, o que é amor exorta, corrige, açoita, mas para o bem e não para o mal. Precisamos simplesmente olhar para o texto e observar que existe uma recomendação da parte do eterno Deus para que possamos viver uma vida boa, agradável e próspera. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: a resposta moderada neutraliza a ira, ou a palavra branda desvia o furor, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. Observe que pôr lenha na fogueira parece ser, às vezes, ações de algumas pessoas, que quando podem minimizar um processo, preferem estimular para que esse processo desande. Nós não somos de colocar fogo ou palha no fogo para que possa pegar mais fogo. Nós somos chamados por Deus para abafar o fogo, para neutralizar a fogueira, para permitir o equilíbrio. Foi para isso que Deus nos chamou. E às vezes nós precisamos nos encontrar conosco mesmo. Achamos que os problemas estão nas pessoas, quando o problema está conosco mesmo. Nós precisamos encontrar Deus para trazer o equilíbrio para o nosso ser, para o nosso espírito, para a nossa alma. Porque é o encontro com Deus que nos torna hábeis a poder conviver dentro de uma sociedade em equilíbrio, em um nicho evangélico onde falamos a mesma linguagem. Então, ser cristão não é apenas frequentar 4 paredes e dar meia dúzia de glória a Deus, de fazer volume em bancos de igreja.
Ser cristão é observar os mandamentos e vivê-los conforme for escrito e deixado para nosso crescimento espiritual. Bom, no versículo 4 do capítulo 15 ainda, diz: as palavras amáveis curam e ajudam. Ou seja, palavras de amor cura e ajuda, mas as palavras maldosas ferem e destroem. Fala dissimulada, fala mentirosa, fala manipuladora, destrói pessoas. Provérbios 15, versículo 18. A Bíblia diz: o temperamento explosivo é o estopim das brigas, mas o espírito tranquilo mantém a paz. Ele não está falando de um homem irritado, porque todos nós que aqui estamos, inclusive eu que estou ministrando a palavra para você, podemos nos irritar em qualquer momento da nossa vida, não estamos escusos disso. Você pode se aborrecer em algum momento, você pode desequilibrar em algum momento por uma situação que talvez lhe fira. O texto não está dizendo daquele que está irritado por algo que aconteceu por ser um momento circunstancial na sua vida. A Bíblia está dizendo daqueles que são estressados. A Bíblia está dizendo daqueles que explodem por qualquer coisa. Aqueles que não me toquem, aqueles que encostou e explodiu. É revoltado, é estressado. É isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não proíbe você se irar, a Bíblia proíbe você colocar o sol sobre a tua ira. A Bíblia proíbe você demonstrar tua ira, você viver dentro da tua ira. Agora, irar faz parte do processo da tua vida. Agora, não ponha o sol sobre a sua ira. Não a traga visível. Não permita que ela neutralize o brilho da glória de Deus na sua vida. Bom, Provérbios 16, versículo 24. Diz a Bíblia o seguinte. Eu vou usar o livro de Provérbios hoje. Palavras amáveis são como favos de mel, delícias para a alma, energia para o corpo. Então, as palavras, elas podem trazer alegria, favos de mel, doçura. Provérbios 25, versículo 15, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. A persistência vence a indiferença. A palavra mansa ou gentil demonstra o coração mais fechado. Observe que a palavra branda tem o poder de quebrantar o coração de um violento. Se alguém está com violência, a tua palavra branda o quebrantará. Se o outro estiver nervoso, a tua brandura o colocará na posição branda. Então, observe que precisamos aprender a falar sem julgamentos, sem as críticas destrutivas, sem medidas, ou sem saber verdadeiramente o que é. Não temos capacidade de julgar ninguém. Não temos. Não fomos colocados na posição de julgadores. Simplesmente temos que falar, orientar, exortar e, se for necessário, até mesmo tolir, que façamos, mas façamos por amor, por preservação, mas não por julgamento. Precisamos ver que o diálogo dá-se através da boa disponibilidade, o diálogo não violento. Aquele que consegue entender o outro é porque ele tem a capacidade de acolher a necessidade inerente ou inata do outro.
quando você é capaz de olhar o outro e entendê-lo, então você é capaz de poder acolhê-lo. Não acolhemos as pessoas, julgamos e definimos estereótipos, porque simplesmente nós não conseguimos vislumbrar o outro como é. Reproduzimos no outro a imagem decaída que nós somos e achamos que são iguais. Palavras destrutivas, violentas, manifestações dos assentimentos, muitas das vezes existem nas pessoas porque elas estão bloqueadas. Pessoas hoje que ferem outras, é porque elas estão doentes. Pessoas hoje que são destrutivas nas suas palavras, é porque elas precisam de Deus. É porque elas não encontraram Deus. Palavras que ferem é por falta da presença de Deus no seu coração. Muitas pessoas estão emitindo sinais de socorro. Muitas pessoas estão sofrendo. Não são capazes de abrir as suas bocas para falar, para relatar o seu interior, e ficam pelos cantos, ficam igual a Caim, entristecidas, porque Deus recebeu melhor a oferta de Abel. Não entendem que Deus recebeu também a oferta de Caim. Porque a ideia não é se Deus recebeu melhor a oferta de um ou de outro. A ideia é que Deus receba a minha oferta. Mas quando olhamos para o outro, quando o nosso interior não está bem, quando não encontramos conosco mesmo, nós nos entristecemos e jogamos para o outro aquilo que está dentro de nós. E aí eu quero trazer para você que isso aqui é como um câncer. Isso corrói você. Isso mata você. Vai te destruindo aos poucos e tira as bases da glória de Deus na sua vida. Porque você alimenta aquilo que não é de Deus. É da natureza humana decaída. Porque aquele que tem o Espírito de Deus discerne bem todas as coisas e não algumas coisas. Assim diz a Escritura. Somente somos capazes de responder com mansidão e amor quando somos capazes também de ouvir as dores que existem nas outras pessoas. Fazer uma leitura espiritual e entender o porquê a outra pessoa agiu assim. Como não somos capazes de ver e vislumbrar isso, então nos voltamos para nós mesmos e então fadamos no nosso próprio falecimento espiritual. Ouvir é diferente de escutar. Deus fala para Israel: ouve, ó Israel, Shema Israel, ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Quando Deus chama para ouvir, que é o chamar de Deus, é porque o ouvir é uma experiência da alma e do espírito. O escutar é uma experiência biológica, você nasceu com a possibilidade de escutar. Mas quando Deus fala ouve, é porque você precisa parar e prestar atenção no que eu estou falando hoje. Porque as palavras podem destruir, as palavras podem matar, mas elas também podem dar vida e podem ser favos de mel. Nós decidimos. Não pense que Deus vai nos usar para fazer isso. Nós decidimos o que queremos para a nossa vida. Se queremos viver em paz, em harmonia, em amor, ou queremos viver no ódio, na destruição e no dissabor. Eu decido o que eu quero. Provérbios 6, e aqui eu quero que você vá nesse texto e guarde esse texto.
Porque talvez a mensagem hoje não seja: você vai ganhar uma casa de presente, mas eu estou te dando a possibilidade de entrar no céu, de poder hoje refletir sobre a sua vida. Inclusive eu refleti muito sobre a minha, ao estudar durante 4 dias esse texto bíblico e o livro de Provérbios, para finalizar a ideia. Provérbios 6, versículo 16, diz assim a Escritura: aí estão as 6 coisas que Deus detesta, ou Deus rejeita, e a 7ª coisa Ele não tolera, não passa no crivo de Deus. E ele começa a listar as coisas. Olhos arrogantes, ou seja, pessoas que se acham demais, Deus detesta. Deus não dá sua glória a ninguém. Língua que profere mentiras, ou seja, o mentiroso, aqueles que não falam a verdade, Deus detesta. Mãos que matam o inocente, ou seja, pessoas que destroem pessoas. Não matar no sentido literal, mas matam através de ações, de palavras, de atitudes. Coração que planeja maldades, pessoas que ficam maquinando, pensando, analisando como fazer o que é ruim. Pés que correm para a trilha da impiedade, boca que mente e é cheia de falsidade. São coisas que Deus detesta. Agora, a que Deus não tolera, abomina, aquele que cria discórdia entre irmãos, aquele que provoca brigas, discórdia. Veja bem, estamos numa era de fake news, a era da mentira. Há pouco tempo eu recebi a mensagem que o pastor Augusto Nicodemos havia morrido, um ícone da igreja presbiteriana, e eu fiquei até assustado. Nicodemos morreu? Era fake news. Eu sofri por isso. Mais tarde eu descobri que o cara estava vivo. Eu tinha sofrido pela morte dele, ele estava vivo. Fake news. É a era da pós-verdade, ou seja, uma mentira dita como verdade e que depois falada que é mentira, continua sendo verdade. Essa é a era que nós estamos vivendo. É a era da pós-verdade. Mas a Bíblia diz em Provérbios 12, versículo 19, que toda mentira, ela tem perna curta. Não adianta mentir, não vai muito longe, não é o perna longa. A Bíblia diz no 12, versículo 19, diz que a verdade permanece para sempre, mas a mentira tem perna curta. Uma hora será revelado. A Bíblia diz que diante de Deus, no juízo final, todas as coisas serão reveladas diante do trono de Deus. Todas as minhas falas serão por Ele apresentadas. Serei julgado por aquilo que eu estou falando. Cuidado com o que você fala. Cuidado com aquilo que você julga. Cuidado com aquilo que você fala sem saber da verdade, para que tu não te encontres no juízo de Deus. Eu digo para você, melhor coisa é você tratar do que cair nas mãos de Deus para ser tratado. Deus nos dá a oportunidade de tratarmos. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Num tempo de tecnologia avançada como é o nosso tempo atual, nós observamos hoje a preguiça intelectual existente, observamos a eutanásia psíquica das pessoas, observamos a superficialidade de proposições e pensamentos em devaneios que as pessoas vivem. As pessoas não querem estudar,
As pessoas não querem ler, não querem se informar, verificar as informações, validar o que está sendo afirmado, checar se é verdade ou não. As pessoas estão vivendo de qualquer maneira. Acreditam naquilo que é dito sem pesquisar as fontes. E simplesmente criamos uma cultura atual, a cultura dos achismos, que se tornaram verdades para muitas pessoas. O acho hoje é o que é verdadeiro. A verdade está na palavra de Deus. Opiniões de pessoas que acham, elas racionalizam, pensam e tiram a sua conclusão e jogam para frente como uma verdade, e o outro que a ouve pega aquilo como uma verdade e reproduz, e fica como vários papagaios reproduzindo, sem terem a capacidade de racionalizar o que está sendo dito. A igreja de Cristo Jesus é uma igreja que serve a Deus com razão. A igreja de Cristo Jesus, se quer aproveitar o que é bom, perfeito e agradável a Deus, traz para si um culto racional. Não vive em cima de movimentos, e eu não digo que os movimentos sejam errados, mas elas vivem dentro de uma verdade bíblica. Elas perscrutam uma palavra, elas pedem a revelação de Deus daquilo que Deus está falando. Eu não posso tirar conclusões de textos bíblicos naquilo que eu acho, mas eu tiro conclusões nos textos bíblicos naquilo que eu pesquiso, naquilo que eu sou capaz de transliterar, de retornar 2000 anos atrás, e capaz de ser do grego e do hebraico, eu entender o que Deus estava falando lá atrás, e o que Ele quer falar hoje para mim, naquilo que Ele falou lá atrás. Não é simplesmente eu pegar um texto e tirar conclusões e achar que aquilo que eu estou falando é a verdade última e cabível para aqueles que estão ouvindo. Deus cobrará aquilo que eu falo. O que eu repasso, o que eu ensino será cobrado. A Bíblia diz em Provérbios 13:16, e eu quero que você leia: quem é prudente age com bom senso, mas o insensato denuncia a sua própria ignorância. Capítulo 17, versículo 27, a Bíblia diz: quem sabe muito, fala pouco. Quem é sensato, sabe manter a calma. Existem pessoas que falam demais, pecam por falar. Como pastor da igreja, me entenda: se você não tem o que falar, cala a tua boca. Se você não tem razão de falar, meu irmão, fica quieto. Tem gente, perdão, a expressão é pejorativa, mas é a expressão coloquial. Tem gente que quer dar piruada onde não tem que dar piruada. Essa é a verdade. Tem gente que quer falar, e aí você olha e fala assim: e o Kiko? Quem te chamou? Quem te perguntou alguma coisa? A Bíblia nos ensina que eu devo falar quando eu sou solicitado. Se você não foi solicitado, por que você está falando? Então nós falhamos, criamos problemas para nós mesmos, porque não utilizamos a palavra como diretriz para a nossa vida. A Bíblia diz que é sábio quem se cala. Percebe melhor quem está calado. Quem fala demais não percebe nada. E a Bíblia ainda diz que quem fala muito tem muitas perturbações. Quer ter perturbação na tua boca, na tua vida? Fala muito. Não vai sobrar perturbação para você. Provérbios 18, versículo 2 diz: os insensatos nunca param para pensar na realidade. Tudo que fazem na vida é falar pelos cotovelos. Já viu pessoas falando pelo cotovelo? Reclamam de tudo. Tem pessoas que são negativas. Eu estava falando isso ainda hoje. Tem pessoas que não dá prazer de ficar perto. Você chega, ela só conta desgraça. Meu irmão, de desgraça o mundo já está cheio. Eu não quero ouvir mais desgraça. Para ser sincero, eu nem vejo televisão porque só tem desgraça.
Jornal só tem desgraça. As pessoas só vivem falando de desgraça. Meu irmão, tá difícil. Só sabem contar. Agora, existem 3 tipos de pessoas. Existe a pessoa, psicologicamente analisando, que falam a desgraça porque ela é negativa mesmo, é dela. Desgraça, dorme na desgraça e vai morrer na desgraça, não tem jeito. Isso aí não vai alterar. Existe aquele que é desgraçado, que a palavra desgraçado é a ausência de graça, que ele é negativo, mas ele é negativo para ser oportunismo, para ganhar vantagem. Então ele simplesmente conta uma desgraça para você, mas querendo tirar alguma coisa de você. Porque ele tenta te convencer no sentimentalismo. E existe aqueles que contam a desgraça porque eles querem receber colo, querem ficar ouvindo, coitadinho, coitadinho dele, que peninha. Ele quer se sentir acolhido. E esse aqui é doente, esse último é doente, ele precisa de ajuda. O primeiro eu não sei se tem solução, o pior é o do meio, que gosta de ganhar vantagem. Nós convivemos com isso, isso é ser humano. E aí a Bíblia nos ensina que eu preciso ter discernimento. E o discernimento só vai existir quando eu sou e vivo calado. Eu analiso, eu percebo, eu observo. Sabedoria está na observação. E na observação está a sabedoria. Agora só é possível observar aquele que presta atenção. Bom, nossas opiniões devem ser fundamentadas no conhecimento. Muitas pessoas estão comprando mentiras por verdades. É preciso ter coragem para ouvir o que não se quer ouvir. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade da sua vida. Arranjam justificativas por aqui para dizer que aquilo que estão fazendo é o correto. Ouvir uma verdade não é fácil. Requer humildade. Requer entender que nós devemos ser gratos a Deus pelos pastores que falam a verdade para nós. Temos que ser gratos a Deus pelos amigos que falam a verdade para nós. Nós temos que ser gratos a Deus pelos pais que são responsáveis por nós e falam a verdade para nós. Nós temos que ser gratos a Deus pelos filhos que falam a verdade para nós. Nós temos que ser gratos a Deus pelos líderes que falam a verdade para nós. Porque essas pessoas são pessoas de Deus para nós. São de Deus para nós. Provérbios 9, abra sua Bíblia, ou se tiver aberta, acompanhe. Versículo 7 até o 12. Diz assim: observando gente inexperiente que passava e percebia um jovem que rumo da sua vida, ele ia até o fim da rua e depois voltava. Ao cair da tarde, já escurecida, enfim, a noite chegava. Só então a mulher o recebeu em casa, deitada, esperava por ele, vestida como seduzi-lo. Ela é provocante, descarada, inquieta. Ela quase nunca está em casa, caminha pelas ruas, cada hora está num lugar e se detém em cada esquina. Ninguém falava nada e nenhuma verdade para esse jovem. Ele estava observando isso, mas não foi capaz de tirar aquele jovem do laço que estava caindo. Meu irmão, agradeça a Deus quando alguém age dentro da verdade para te falar a verdade, ainda que doa essa verdade em você. Ela é cura para a tua alma, ela vai te livrar da morte. E às vezes nós julgamos o que fala a verdade, porque não entendemos a verdade que está sendo dita, não está no campo das nossas vontades. Provérbios 15, versículo 31. 15, versículo 31. Quem ouve os bons conselhos viverá bem, e será como um convidado de honra entre os sábios. Ouça os conselhos. Pare para ouvir quando uma criança fala.
Ouça o velho quando fala. Ouça o pai ou a mãe quando fala, o pastor quando fala, um líder quando fala, um amigo quando fala. Escute. Provérbios 27, versículo 5. A Bíblia diz o seguinte, Provérbios capítulo 27, versículo 5. A repreensão dita é melhor que uma aprovação nunca mencionada. É melhor você receber uma repreensão do que ser aprovado e nunca ninguém falar nada para você e saber que tu está se dando mal. Somente quem ama fala, somente quem ama açoita e somente quem ama corrige. Quem não ama não faz isso. Não pense que quem está corrigindo não sofre também. Não pense que quem está exortando não sofre também. Não pense que quem está tolindo não sofre também. Quem ama sofre, porque ele quer o teu bem. Entenda a repreensão, compreenda o que está sendo feito pela sua vida. Verdade sem amor agride e machuca, mas quando é com amor, ela serve de alimento para os nossos ossos. Agora há pessoas que dizem assim: eu falo mesmo, falo na cara, sou sincero mesmo, não levo desaforo para casa. Sabe qual é a minha leitura para esses que falam assim? Sinceramente, eles são, na minha forma de pensar, mal educadas. São pessoas inconvenientes e insensíveis. As pessoas precisam entender que existe uma diferença entre sinceridade, falta de educação e estupidez. São coisas distintas. Pessoas mal educadas são assim: falam na cara mesmo. Está errado, meu irmão. Não leva desaforo para casa. Leva assim. Leva assim. Você é servo de Deus. Amém? Você não é briguento. Deus odeia briguento. Jesus foi vituperado e calou. Foi como ovelha muda aos que os tosquiavam. Você nem tosquiado é e quer ficar igual um bode? Seja ovelha. A ovelha, quando vai ser morta, ela se ajoelha, chora, mas não reage. Não reaja. Seja cristão. Quer seguir a Cristo? É assim que tem que ser. Aqui eu não passo e não passamos aqui a mãozinha quente para você ficar feliz. Eu te ensino a verdade. Você segue se você quiser. Você não é obrigado a atender aquilo que eu estou falando. Agora em Salmos 141, é muito interessante esse texto, mudando um pouco do texto, 141 versículo 5. Salmos, já está aí? 145. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, repreenda-me, será um excelente óleo. Às vezes uma pessoa nos repreende e nós achamos que aquela pessoa está errada e ela está certa. Nós estamos errados. Nós temos que ser humildes para entender isso. Aquilo tem que servir de benignidade para a minha vida e como óleo na minha vida. Nós falhamos, nós cometemos erros. Pastor também erra. Pastor não é Deus. Ângela, vê quem está no banheiro, manda falar mais baixo. Falar e ouvir é arte. Saber ouvir é arte. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, diz assim: quando muito se fala, maior é o risco de pecar, por isso o sábio mede bem
as palavras. Quanto menos você fala, menos possibilidade você tem de errar. Não vou ler outros textos como Provérbios 11, 13, 20, 19, 21, 23. São textos bíblicos. Mas eu vou pedir a você, cuidado com o que você fala. Cuidado para você não entrar em conversa dos outros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. Em Provérbios 15, 23, existe a hora certa para você dar opinião quando você é solicitado. Provérbios 24, versículo 26, é preciso que você fale com sinceridade. Eu lembro de uma história, e essa história foi contada por um pastor, de um rabino chamado Isaac. Em todo o assunto existe a verdade e existe aquilo que as pessoas querem trazer para si. E fora trazido para esse rabino dois homens que estavam brigando entre si sobre uma questão, todos dois com os polos diferentes naquela questão. E ao trazer o rabino a esses homens, ou os homens ao rabino, o primeiro falou: não, porque ele fez isso, isso e isso, a situação é assim, é assado, e tem que ser dessa maneira, porque isso é o correto. Ao rabino, depois de ouvir, ele pegou e falou assim: você tem razão. Aí o outro: não, peraí, mas a minha posição é essa, que não sei o quê, porque ele está errado por causa disso, 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 e apresentou todas as suas questões. E aquele rabino pegou e falou para ele: você está certo. Os homens olharam um para o outro e falou: não entendemos nada, e saíram resmungando, porque o rabino disse que os dois estavam certos. A sua mulher, Sara, sentada, estava fazendo alguma coisa de tricô, de costura, falou: meu amado Isaac, eu não entendi a sua posição, acho que você está errado. Esses homens vieram para poder receber uma informação sua, ou uma orientação de quem estava certo na situação, e você disse para eles que eles estavam certos, tinham razão, para os dois. Eles saíram sem a resposta. Ele olhou para Sara e falou: Sara, você tem razão. O que eu quero dizer para você? Entre uma verdade de um e a verdade do outro, existe a verdade real, que não está nem no um nem no outro. Você está entendendo? Cada um que tem uma verdade puxa para a sua verdade, para o que lhe agrada. Existe a verdade, que não atende nem a um nem ao outro. Esse rabino foi sábio. Então hoje eu tenho algumas lições para nós finalizarmos. Nós temos a ceia do Senhor, e eu espero que Deus possa nos ensinar a sermos comedidos nas nossas palavras. Leia mais, é minha orientação para você. Pegue um livro, vai ler. Cuidado com o tempo perdido nas redes sociais. Elas estão emburrecendo as pessoas, tornando as pessoas antiquadas, tornando as pessoas com a mente reduzida. Poucos pesquisam, a internet está aí para você pesquisar. Poucos se aprimoram do conhecimento. O conhecimento é a única coisa que te torna livre. Seja livre. Tenha tempo para Deus. Busque experiências mais íntimas com Deus. Elimine coisas que possam atrapalhar da sua vida uma intimidade maior. Primeira lição que eu vejo em toda essa prédica hoje: simplesmente nossas palavras devem ter fundamentação na palavra de Deus.
tudo que você falar tem que estar fundamentado na Bíblia. Se não há fundamentação na Bíblia, fique quieto. Você não tem nada para dizer. Segunda lição, nossas palavras devem gerar vida aos que ouvem. Se você tem algo para dizer, que essas palavras edifiquem o teu irmão. Se ela não edifica teu irmão, então cale-se. As suas palavras não servem para ele. Se elas são palavras de destruição, você não tem nada para dizer. Terceira lição, nossas palavras devem ser faladas quando solicitadas. Se ninguém te perguntou nada, fica quieto. Seja educado. Ninguém te perguntou nada. Então, se houve uma abertura para que você fale, você abre e se expõe. Fora disso, meu irmão, não se expõe. Amém? Está difícil dar amém hoje, né? Amém. Eu não estou preocupado, não. Quarta lição. Nossas palavras devem ser poucas, mas direcionais. Não precisamos falar muito. Precisamos falar pouco, mas direto. Amém? Fale pouco, porque quem fala muito tem perturbação. Então, se falar muito, eu tenho que falar pouco. Fala pouco e fala direto. Acabou. Você vai resolver muitos problemas. Quinta lição. Nossas palavras devem ser comedidas e com toque de amor. Eu não posso falar com ódio, eu tenho que falar com amor. Ser comedido, equilibrado, e tem que ser com amor. Eu espero que as 5 lições hoje desse texto, ou dos textos lidos, nos sirvam de amparo espiritual para uma vida mais sábia, que é isso que Deus quer para nós. Palavras matam, palavras dão vida. 3 coisas não voltam atrás. O tempo não volta atrás. Você não consegue recuperar o tempo que você perdeu. Aproveite o teu tempo, porque ele vai passar. Enquanto você está jovem, cheio de garra e cheio da bênção de Deus, aproveite o teu tempo, porque ele vai passar. O tempo não volta atrás. Aproveite o teu tempo com a tua família, curta o que você pode curtir, porque o tempo vai passar. Nós não sabemos o dia de amanhã. Seja o melhor que você puder para as pessoas, porque o que nós vamos deixar é o nosso legado. O tempo passa e não volta atrás. Uma flecha lançada não volta mais. Ela sai para o seu destino, encontra o seu destino e não retorna da onde saiu da sua originalidade. Agora, o que não volta atrás também é uma palavra dita. Aquilo que saiu da tua boca, você pode até tentar consertar, mas jamais volta atrás. Saiu. Cuidado. Eu estou ensinando a você ser sábio. Estou ensinando a você ser igreja de Cristo e a você não ter problemas. Pare para pensar antes de falar, porque equilíbrio é quando você pensa, você faz e fala, estão harmonicamente juntos. Então, meu irmão, pense antes. Minha querida irmã, pense antes. Só fale o que é necessário. Porque Deus nos deu a possibilidade de sermos sábios. É assim que vivem os sábios, é assim que devem viver os cristãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos enriqueça, que Deus nos faça abundar em toda a graça. Curve sua cabeça hoje em nome de Jesus.